Gente, cala a tua boca, somente fala com Deus, Senhor, eu quero buscar o melhor, eu quero ser melhor do que aquele que estava pregando, eu quero ser melhor do que aquele que estava louvando, porque Deus ele tem preparado para mim e para você o que é de melhor, igreja. Clamando que Deus faz, que cai. É assim que Deus faz. Aleluia, Jesus. Como já foi dito, sempre vamos falar, a tua bênção ninguém vai roubar. Aleluia. O momento de preparo do barro, ninguém vai tirar. Aleluia. Eu posso dizer nessa noite que Satanás, de uma certa forma, quando ele começa a ver a visão de Deus na sua vida, ele começa a levantar os seus adeptos para te testar, para ver de uma certa forma se você ali vai resistir. E Deus deixa um pouco. Assim foi com Jó, com muitos outros. Aleluia. Com Abraão, os outros profetas. E nós, eu, não somos melhores. Então Deus manda as provas para de uma certa forma, para ele ver se nós capacitamos. Ei, mas eu quero dizer nessa noite, antes de Deus colocar você no vale, antes de Deus levar você lá para o deserto, ei, primeiramente Ele te capacita, primeiramente Ele te alimenta. Você não pode nem perceber, mas o alimento está vindo. E quando Ele te leva para o vale, quando Ele te leva ali para o deserto, você está capacitado, porque Ele conhece aonde você pode colocar os pés, a sua estrutura, o seu fardo, aonde a tua cruz. Ele sabe o tamanho certo. Aleluia. E muitas pessoas, de uma certa forma, murmuram. E o Senhor, isso tudo é um preparo. Isso tudo é a mão do oleiro ali, o barro na mão do oleiro. Muitas pessoas, é isso que é a preparação do barro. Quando começa ali a findar, começa a tomar forma esse vaso. Ele começa a sair daquela roda. Ele está o tempo todo ali, de uma certa forma, tocando, está ao seu redor. Não ao derredor, ao redor, olhando, levando a você. Está te conduzindo, assim como o barro, quando é colocado naquela massa, aquele barro, aquela gila, em cima daquela roda, ela vai tomando forma. Então Deus também, de uma certa forma, também vai te moldando. Ele vai te preparando. Ele vai te preparando, mas ali também no vale. Ele te dá uma bênção, te bota na fornalha. Assim como o vaso, também ele é vaso na fornalha. Para ele receber aquele calor. Porque o barro também precisa ser temperado. Aleluia. Porque outra hora, antes do barro entrar na fornalha, para ele receber o preparo, o aquecimento, para ele poder ficar firme as suas moléculas, para ele poder, de uma certa forma, colocar-se na posição daquele vaso e não se desmanchar, primeiramente ele vai para um local de descanso. Aleluia. E quando outra hora nós estamos também nessa posição, e achamos que nós estamos sozinhos. Aleluia. Deus te coloca num local de descanso também. E fica ali, deixa você ali. Toda hora você vai, mas poxa, ninguém está dando oportunidade, o que está acontecendo? Toda hora você vai visitar outra igreja e você fica ali. Você fica sedento, querendo falar da palavra de Deus. Mas você não percebe, você tem que abrir a mente. Abrir o coração, o entendimento que Deus quer falar contigo. Então é um preparo, é um momento que Deus te coloca ali, para que possa olhar para você e ver a sua humildade. Aleluia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, o meu dia está chegando. Ou melhor, já chegou na glória de Deus. Glória a Deus. Mas quantas foram as perseguições? Quantas foram as calúnias? Mas qual o homem que não recebe calúnia e perseguição? Qual o homem que não é tirado a pedra? Qual é o homem que não leva as fechadas? Isso tudo Deus permite. Porque, de uma certa forma, você começa a conter dentro de si a unção do Espírito Santo e começa a aprender. Aleluia. E assim que Deus faz conosco hoje. Quantas vezes em nossa vida achamos que estamos preparados? Achamos falando, Senhor, eu estou preparado para ir, para falar no teu evangelho, para fazer o ID. E outra hora você esbarra num pequeno obstáculo. E o seu vaso desmorona. Aleluia. Aí você volta lá atrás. Volta lá atrás. É preciso passar pela mão do oleiro, que seja 1, 2, 3 vezes, que seja. Porque é da permissão de Deus você voltar pela mão dele. Aleluia. É muito bom quando nós temos dentro de nós a humildade. Quando eu falo dentro de nós temos, Senhor, eu quero passar pela mão do oleiro, sim. Eu quero passar pelas tuas mãos, eu quero ser moldado. Aleluia. Eu não quero que a soberba nem o eu cresça dentro de mim. Há um grande problema na vida do cristão hoje em dia. Quando ele deixa falar subir dentro de si a soberba ou eu.
Quando ele acha que ele é o melhor, só ele que faz tudo melhor, tudo dele é o melhor. Eu quero dizer nessa noite, toma cuidado. Aleluia. Olha só o que diz o versículo 8. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Aleluia. É assim que Deus faz na nossa vida. Outra hora nós estávamos esquecidos. Outra hora nós estávamos achando que estávamos esquecidos. Mas quando o Senhor fala assim para você e para mim, eis que chegou a sua hora. Aleluia, Jesus. Eis que te faz um vaso novo. Eis que te levanta ali do meio daqueles que te perseguiram. E irei restituir tudo aquilo que tentaram tirar de você. Então Deus começa a se alegrar quando você começa a colocar na posição de vaso. Quando você começa a sair ali na penteadeira, você começa a descer, sair e vir para baixo. E quando você está no alto, Deus ainda deixa você ainda ficar no alto. Mas eu quero dizer, quanto mais alto, maior é o tombo. Aleluia. Então o vaso, realmente está na presença de Deus, aquele vaso que começa devagarzinho, começa ali embaixo. Aleluia. Começa devagarzinho na mão do oleiro, um homem simples, cheirando mal ainda. Passa um dia todinho ali naquela labuta. Mas no final ele prepara o melhor vaso. Glória a Deus. De todas as sequências que ele vem preparando, ele tira um vaso ali. E aquele vaso ele fala, esse vaso é meu. Aleluia. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele prepara. Ele não escolhe. No meio de uma quantidade. Aleluia. Eu estou acostumado a pregar para 200, 300 pessoas. É da mesma maneira que eu prego para isso, eu prego para meia dúzia, para 30. Não me importo. Aleluia. Porque quando um dia eu falei, Senhor, eu quero ter a tua visão. Eu quero ter o teu valor. Não me importa se eu chegar numa congregação e estiver vazia. Não me importa. Eu tenho a minha esposa que me acompanha, sempre me acompanha. E ela sabe disso. É da mesma forma. Eu permito que o som do Espírito Santo venha entrar e fazer morada na minha vida. Aleluia. Mas o que me entristeceu durante essa semana sobre esses 3 homens que vieram falar comigo, desse terceiro que me procurou, falando, profeta, a minha esposa vai me deixar. E eu falei, irmão, misericórdia. Naquele momento eu senti um frio no meu coração. Eu senti como se tivesse assim nada. Eu falei, Senhor, não estou fazendo nada ainda. Aquele canteiro de obra qual eu trabalho ali é um canteiro que vem pessoas de todo local do Brasil, de todas as partes, vem pessoas diferentes. São pessoas que, de uma certa forma, que têm conhecimento da palavra de Deus, outros não têm. São pessoas que realmente são fechadas para ouvir a palavra de Deus. Nos chama ainda de maluco, temos ali um culto todo dia, no local ali do canteiro de obra. Pela honra e glória do Senhor, ali aquele momento que se encontra aí, que nós damos nosso horário de almoço, ali fica cerca de um movimento, 40, 50 varões falando da palavra de Deus, glorificando o nome de Deus. Mas mesmo assim, nós temos que ainda é pouco ao número de pessoas que se encontram ali. Tem pessoas ali que é difícil ainda aceitar a palavra de Deus. Podemos perceber ali. Então agora essas pessoas, essas 2 pessoas, vieram falar comigo. Eles não são evangelho, mas são conhecedores da palavra de Deus. São pessoas que temem ao Senhor. E eu falei, uma pessoa dessa veio falar comigo de uma certa forma. Eu queria um conselho, profeta. Falou comigo. Eu falei com ele, amado, o que você quer ouvir, eu não vou poder falar. Mas o que eu tenho para falar para você, você não vai querer ouvir. Ele falou, amém. O que eu tenho que fazer para você, amado, é orar por você. Orar para a sua família. Pedir que o Senhor venha quebrar essa investida de Satanás sobre a tua lar. A investida de Satanás na vida. Dá um coração de carne à sua esposa. Dá um pensamento renovado. É o que eu posso fazer por ti. Porque não vai adiantar outra hora as palavras que eu venho falar para você. Não é o que você quer ouvir. Aleluia. Então eu levei esse outro profeta, esse homem de Deus,